Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer essa primeira aula? Vamos primeiro nos situar, o que a gente está estudando, tá? Como eu sempre gosto de trabalhar, nós vamos iniciar aqui falando da nossa famosa, finjam que isso aqui é uma pirâmide, tá? A nossa famosa pirâmide de Kelsen, tá? Professor, eu já gosto dessa pirâmide. Galera, para eu entender um pouquinho de direito na minha vida, eu tive que entender o que é a pirâmide de Kelsen, tá? Então não tem para onde correr. Quem quer aprender direito já deve iniciar aí pela pirâmide de Kelsen, tá? Pirâmide de Kelsen nada mais é do que o que a gente chama hierarquia das normas, tá? Temos aí a hierarquia das normas. No nosso ordenamento jurídico, atualmente, quem está no topo da nossa hierarquia das normas, é claro, que é a nossa Constituição Federal. De forma que tudo que está abaixo da Constituição Federal só tem validade, só tem espaço no nosso ordenamento jurídico se tiver alinhado com a Constituição Federal. Meio que óbvio é isso. Se ela está lá no topo, quem vem abaixo dela tem que estar alinhado com ela, tá bom? Lá acima nós temos a Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, nós temos aqui uma divisão, que são as normas supralegais. Essas não vamos bater muito cabeça com elas por enquanto, tá? Abaixo das normas supralegais, nós temos as normas legais, certo? E abaixo nós temos as normas infralegais. Essa é a nossa pirâmide de Kelsen, tá? E é nessa hierarquia. Quem está lá acima, Constituição Federal, depois normas supralegais, depois normas legais e depois normas infralegais, tá bom? Quem que a gente tem aqui nas nossas normas legais para o que interessa para a gente? Vamos estudar direito para concurso agora. Vamos identificar onde está cada ramo do direito. De forma bem tranquila, a gente sabe que aqui na Constituição Federal está o que nós chamamos de direito constitucional. Professor, vou estudar direito constitucional, só vou estudar a Constituição? Não, peraí. Tá, primordialmente, todas as normas que a gente trata ali em direito constitucional está dentro da Constituição Federal, mas não exclusivamente. Nós vamos ter normas ali de caráter constitucional que estão fora da Constituição Federal, tá? Professor, e as normas legais? Aqui tem o que nós chamamos das nossas leis ordinárias. Professor, a propósito, só temos leis ordinárias lá nas normas legais? Não, pequeno gafanhoto, já que você quer pular, é também conhecido como ato normativo, pode aparecer na prova de vocês assim também, ato normativo primário. Ato normativo primário nada mais é do que as nossas normas legais, tá? Da nossa pirâmide de Kelsen aí, as nossas normas legais, os nossos atos normativos primários. Primários por quê? Porque eles retiram o fundamento deles direto da Constituição Federal, tá bom? Os atos normativos primários, os principais, não vou esgotar aqui, para vocês não vão precisar decorar isso, porque vocês vão estudar isso dentro de direito constitucional, lá no processo legislativo. Os atos normativos primários, nós vamos ter aqui a lei complementar, nós vamos ter a lei ordinária, nós vamos ter aqui o decreto legislativo, nós vamos ter a lei delegada, nós vamos ter a medida provisória, porque o que vai importar para a gente nesse momento são essas duas aqui, as leis complementares e as leis ordinárias, tá? Professor, então, eu posso dizer que o ato normativo primário é aquele ato que tira o seu fundamento direto da Constituição? Certinho, apareceu na prova de vocês que ato normativo primário é aquele que retira o seu fundamento direto da Constituição Federal? Pode marcar certo que está certinho, tá? Nós não entramos aqui em nenhum ramo do direito ainda. Não estamos falando de constitucional, nem de penal, nem de administrativo, nem de processo penal. Estamos falando do direito como um todo, tá bom? Estamos nos situando aqui em hierarquia de normas, tá? Não estamos falando de nenhum ramo específico do direito. Certinho até aqui? Avançando, nós temos aí os atos infralegais. Eu preciso que vocês batam cabeça com esses dois, por enquanto, tá? Nós vamos ter aqui os atos infralegais, aqui na nossa pirâmide de Kelsen. Quem que nós vamos ter? Nós vamos ter o que nós chamamos de ato normativo secundário. Ato normativo secundário. Professor, quem é o ato normativo secundário? Falamos que o ato normativo primário, ele retira o fundamento dele direto da Constituição, certo? É como se a gente tivesse aqui Constituição, aqui você vai ter o ato normativo primário, beleza?
E o ato normativo secundário, professor, é meio que lógico. Ele tira o fundamento dele do ato normativo primário. Quem a gente vai ter aqui a figura no ato normativo secundário, professor? Vocês vão ter aqui o decreto regulamentar. Vocês vão ter aqui portarias. Vocês vão ter aqui instruções normativas. Certo? Porque essa galera aqui, vamos imaginar um decreto regulamentar. Professor, para que serve um decreto regulamentar? O nome já está dizendo, é para regulamentar algo. Ele regulamenta quem? Normalmente ele regulamenta uma lei complementar ou ele regulamenta uma lei ordinária, tá? O que tem? Então professor, na prática, como que acontece essas normas? Para que serve? Por que esse monte de norma? Por que eu não crio só um tipo de norma? Vamos imaginar, Constituição Federal. Se nós tivéssemos lá todas as regras que regem as relações entre humanos, aqui entre a nossa sociedade, tivesse lá na Constituição Federal, o que poderia acontecer? Para que eu altere uma Constituição Federal, eu tenho um rito, eu tenho um caminho muito rígido. E o que acontece? As relações sociais, as relações humanas, elas mudam muito rápido. Um exemplo prático é a questão da união estável. Até alguns anos atrás, não se admitia legalizar uma união estável. Ou você era casado ou você era solteiro. Hoje não, você já tem a questão da união estável, você já tem união homoafetiva. Por quê? Porque as relações no decorrer do passado tempo, elas vão mudando. Se eu coloco essas regras todas na Constituição Federal, para que essas regras se adaptem às mudanças das relações humanas, teria que passar por um processo muito rígido de alteração das normas. Então não tem espaço. Então eu deixo as normas principais lá na Constituição Federal, e aquilo que não é tão principal, não é tão importante, ou então é muito volátil, rege relações sociais, eu deixo para a lei que está abaixo. Porque essa lei tem um mecanismo de alteração menos rígido. Vocês estão entendendo? Então, eu não tenho como colocar todas as normas que gerem ali, que regem as relações sociais dentro da Constituição Federal. Então, eu crio todos, lá na Constituição Federal, todos têm direito à vida, nos termos da lei. A lei vai dizer como que vai ser essa vida digna, como que vai ser a proibição ao homicídio, certo? Por quê? Porque, às vezes, a lei coloca lá que o homicídio é proibido de tal forma, mas aí o ser humano é tão inteligente que ele começa a criar um homicídio de outras formas. Se eu tivesse que mudar a Constituição toda vez que as relações sociais se alterassem, a Constituição ia ser uma coxa de retalhos mais do que já é. Concorda comigo? Então, eu tenho lá a Constituição e eu vou alterando as normas que regem as relações sociais lá na lei, que tem um rito menos rígido de alteração. É por isso que eu tenho Constituição, eu tenho lei e eu tenho, por exemplo, um decreto. Vamos imaginar ali a questão do porte de arma. Porte de arma eu tenho assegurado lá na Constituição Federal. Só que a Constituição Federal ela não tem como especificar quem vai ter direito ao porte de arma, quais são os requisitos, por que tem que ter porte de arma, quais são os requisitos específicos para ter porte de arma, qual que é a arma que tu pode portar, que tu não pode. Ela só diz que tu tem direito a porte de arma. Com outras palavras, claro. Vem a lei, o Estatuto do Desarmamento, e rege ali de forma mais específica. Só que a própria lei, o Estatuto de Desarmamento, ela se sente humanamente impossível gerir todas as relações, todos os casos ali de porte ou posse de arma. Então, o que o Estatuto traz? O Estatuto vem regulamentar parte da Constituição, o Estatuto é uma lei, e ele ainda abre margem para ser mais especificado ainda, que tem um decreto regulamentando o Estatuto. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, eu tenho a Constituição Federal, depois eu tenho o Estatuto do Desarmamento, depois eu tenho o regulamento do Estatuto do Desarmamento. Constituição Federal é uma norma constitucional. O Estatuto do Desarmamento é uma norma legal. E o regulamento do Estatuto do Desarmamento nada mais é do que um decreto regulamentar, que é uma norma infralegal. Certinho? Então, o que eu tenho? Tenho aqui, vou continuar com a minha pirâmide de Kelsen agora em pretinho. Lembram que nesse pedacinho aqui, eu tenho as normas legais. Eu vou transferir esse pedacinho aqui de forma maior agora para cá, certo? Conferiram aí, né? Esse pedacinho, esse retângulo aí muito bem desenhado que está ao lado, nada mais é do que parte das
da pirâmide de Kelsen, são as normas legais. Quem que está aqui dentro, professor? Dentro das normas legais. Nós temos, já falamos, que tem as leis ordinárias, leis complementares, decreto legislativo, lei delegada, aquelas. Só que eu quero especificar mais para vocês. Exemplos que interessam para a gente hoje de leis, normas legais que interessam para o estudo de direito para concurso público. Quem que está aqui dentro das normas legais? Vocês vão ter as leis ordinárias. E quais são essas leis ordinárias que interessam para a gente, professor? Vocês vão ter o Código Penal, vocês vão ter o Código de Processo Penal, vocês vão ter o Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ter o Código Civil, vocês vão ter a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, vocês vão ter quem mais? Vocês vão ter o Código Ambiental, vocês vão ter Código Tributário Nacional. Tudo isso são leis ali, são normas legais, tá bom? Essas normas, galera, na teoria, elas não têm hierarquia. Primeira questãozinha de prova para vocês. Não há hierarquia entre normas legais. Você vai ter aqui lei ordinária, você vai ter lei complementar, decreto legislativo, medida provisória. E o examinador vai colocar lá na prova de vocês que há hierarquia entre espécies normativas legais. Lei complementar é superior à lei ordinária, é hierarquicamente superior à lei ordinária. Negativo. Não existe hierarquia entre normas de mesma colocação, mesma posição na pirâmide de Kelsen, tá bom? É certo dizer que a Constituição Federal é hierarquicamente superior a uma lei ordinária? Certinho. É certo dizer que uma lei ordinária é hierarquicamente superior a um decreto regulamentar? Certinho. Mas uma lei complementar não é superior a uma lei ordinária, tá bom? Levem isso para a vida de vocês, tá? Dito isso, se eu tenho Código Penal, CPP, CC, Código de Processo Civil, tudo isso eu tenho como espécies normativas legais, professor, é daí que se origina direito penal, daí que se origina direito civil, direito do consumidor, direito do trabalho, direito processual penal, direito processual civil, direito ambiental e outros vários ramos. É exatamente dessas leis, dessas normas legais, tá? Quero chamar uma atenção especial de cara. Perguntou, professor, tem hierarquia entre o direito penal, o direito civil, o direito constitucional? Não tem, galera. Já falei para vocês. Todos aí são lei ordinária. Não existe hierarquia sequer entre lei ordinária e lei complementar. Dirá entre leis ordinárias. Todas hierarquicamente estão no mesmo patamar, tá? Caiu na prova de vocês. Código Penal é superior ao Código Civil, hierarquicamente? Balela. Isso é balela, tá bom? O que existe, galera, é âmbito de aplicação diferenciada, e eu chamo a atenção para esse cara aqui. Para o direito penal, o Estado entregou o quê? A sanção mais gravosa, que é a restrição de liberdade. Ele entregou para o direito penal a sanção mais gravosa, restrição de liberdade. Quando eu entrego essa sanção mais gravosa para o direito penal, aí sim, para âmbito de aplicação, de aplicabilidade, eu coloco o direito penal em uma situação superior aos demais. Falei no início para vocês, não confundam isso com dizer que o direito penal é hierarquicamente superior aos demais. Isso é balela, isso é errado. Mas no âmbito da aplicação, na aplicabilidade concreta, o direito penal tem o seu lugar ali mais reservado. Por que isso, professor? Porque ele tem a pena mais gravosa. Porque ele tem a pena de restrição de liberdade. Tá bom? Entendemos até aqui? Direito penal em relação aos demais. É como se eu tivesse, então, aqui, finjam com esses pontinhos, são um monte de problemas, tá? Um monte de problemas sociais. Esse monte de estrelinha aqui, esses asteriscos aí, são um monte de problemas sociais. Tem esse monte de problemas sociais. E jogam aí no meu peito, Estado, tá aí, Estado, resolve esses problemas sociais. O Estado tem seus mecanismos. Ele tem o direito penal, ele tem o direito civil, o direito ambiental, o direito do consumidor, para sanar esses problemas, certo? O que acontece? Lembra o que eu falei para vocês, que tem quem está lá em cima, lá no Olimpo, é o direito penal? Então, o que o Estado vai fazer? Tudo bem,
Eu vou pegar o restante, eu vou pegar direito civil, direito do consumidor, direito ambiental, direito trabalhista, e vou lançar essa galera aqui para resolver esses problemas, certo? Essas esferas de direitos, elas vão conseguir resolver a maioria dos problemas. Quase todos os problemas, essas esferas do direito vão conseguir resolver. Mas tem umas, aqui, ó, que eles não vão conseguir resolver. Porque o problema é tão grave que essas esferas, com aquela sanção que elas têm, que não é a mais gravosa, ela não vai conseguir resolver. Certo? Então, quando esses ramos do direito não conseguem resolver, o que eles fazem? Eles chamam o direito penal para resolver. Então, o direito penal vem com sua pena mais gravosa e resolve aqueles problemas mais graves. Entendam que aqui eu tenho um conjunto de problemas. Aqui, ó. Aqui eu tenho o meu conjunto de problemas, certo? Aqui dentro do meu conjunto de problemas, eu tenho fragmentos, eu tenho problemas que são fragmentos de um todo. É como se eu tivesse fragmentos de um problema maior. Aqui, ó. Fragmento, 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 fragmento. Então, se eu tenho um conjunto de problema maior e dentro desse conjunto eu tenho fragmentos de problema, eu vou dizer que o direito penal ele só é chamado a resolver apenas alguns fragmentos desse conjunto. É daí que nasce, galera, aquela expressão de que o direito penal, ele é o quê? É fragmentário. Por quê? Porque ele só é chamado para o controle social para resolver fragmentos do problema maior. Ele não vai resolver todo o problema, ele só vai resolver fragmentos do problema, aqueles pedaços mais graves. Certo? É por isso que o direito penal é fragmentário. Certinho? Fragmentário? Vamos avançar. Da mesma forma, lembra que eu disse para vocês que essas esferas aqui de direito, elas vão ser lá, não, vão lá, tentam resolver. Se vocês não resolverem, isso sou eu, Estado, falando, vão lá, tentam resolver. Se vocês não resolverem, eu chamo o direito penal. O que nós chamamos, o direito penal, ele é a última ratio. Apareceu na prova de vocês? Ele é a última ratio, porque eu mando as outras esferas ir à frente para tentar resolver, não resolveu, eu lanço mão da última ratio, que é o direito penal. É por isso, por esse fato de que o direito penal só desce para o play depois que as outras esferas de direito falharam no controle social, é por isso que eu digo que o direito penal é subsidiário. Certinho? Você já tem dois princípios de direito penal. Fragmentariedade, pode aparecer na prova de vocês, como princípios, como característica, vai ser a mesma coisa, tá? Fragmentário por quê? Porque ele é chamado a resolver apenas fragmentos do problema maior. É subsidiário por quê? Porque ele manda primeiro descer para o play para resolver ali o probleminha, as outras esferas do direito. Não resolveu? Aí eu chamo a última ratio, o direito penal. Por isso que ele é subsidiário, tá bom? Duas características do nosso direito penal. Avançando, e já que a gente está falando dela, quando eu digo que o direito penal ele só é chamado a resolver fragmentos do problema, já estou dizendo que não é qualquer problema que eu vou chamar o direito penal para resolver, certo? Só vou chamar o direito penal para ele tutelar é proteger, galera, anotem isso para a vida de vocês. Tutelar é proteger. Tutelar bens jurídicos. Tutelar bens jurídicos relevantes. O bem jurídico tem que ser relevante. Tutelar bens jurídicos relevantes. Evitar lesões relevantes a bens tutelados. Então, os bens jurídicos têm que ser relevantes e as lesões a esses bens têm que ser relevantes.
Professor, quem diz que o bem jurídico é relevante ou não é? A lei. A lei vai dizer que o patrimônio é um bem jurídico relevante, que a vida é um bem jurídico relevante, que o nome, que a honra é um bem jurídico relevante. Ah, tá, beleza. Então, se a lei disse que o patrimônio é um bem jurídico relevante, se houver uma lesão ao patrimônio, eu aplico o direito penal. Não. Por quê? Porque a lesão também tem que ser relevante. Aqui a gente tem aquele célebre exemplo. Protege-se o patrimônio. Se eu estou num estabelecimento, quem já foi aí do ensino fundamental, do ensino médio, Manuel aí que é mais novo, saiu um dia desse, quando você ia lá, levava muita caneta para aula, o que acontecia? Seu colega ia lá, surrupiava a sua caneta. Se a caneta não era sua, patrimônio. Patrimônio não era seu, patrimônio era seu. Furtaram minha caneta, professora, chama a polícia. Polícia chegou, tá, qual foi o bem, qual foi o patrimônio? Patrimônio foi afetado? Patrimônio é bem jurídico protegido? É bem jurídico protegido. Foi afetado? Foi afetado. Em que grau foi a lesão? Furtaram a caneta do Emanuel. Uma caneta, eu vou mover todo o aparato estatal, vou mover a Polícia Civil, o Ministério Público para oferecer a denúncia, o Judiciário para julgar esse processo, para exercer sua jurisdição por causa de uma caneta? Aí não. A lesão não é relevante a ponto de eu movimentar todo o aparato estatal para resolver isso. Lembram que o direito penal só resolve fragmentos do problema? Esses fragmentos têm que ser relevantes, a lesão tem que ser relevante. Então, aqui tem espaço ao que nós chamamos de princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima não é todo o problema, não é toda lesão que o direito penal vai se meter, certo? Por quê? Por causa do princípio da intervenção mínima. Professor, por que o que me fundamenta o princípio da intervenção mínima? O que decorre o princípio da intervenção mínima? Outro princípio. Princípio da insignificância. Professor, por que o senhor está falando disso tudo agora? Galera, é o que cai em prova. Uma característica importante do direito penal é que ele é fragmentário. Da característica de fragmentariedade do direito penal decorre o princípio da intervenção mínima. Decorre o princípio da intervenção mínima. E do princípio da intervenção mínima decorre o princípio da insignificância. É isso que cai em prova e isso que tem que estar na ponta da língua de vocês. Tá bom? Língua não, da caneta que você vai marcar. Tá bom? Então, fragmentariedade, que decorre o princípio da intervenção mínima, que decorre o princípio da insignificância. Parou aí as informações importantes para a prova, professor? Claro que não. Segura aí, que eu vou mudar aqui minha lousa. Vamos melhorar esse esqueminha? Vamos. Aqui, o que, que a gente tem? A gente tem a fragmentariedade lá no topo. Fragmentariedade, que é uma característica do direito penal. Da fragmentariedade decorre o princípio da intervenção mínima. Da intervenção mínima decorre o princípio da insignificância. Professor, princípio da insignificância. Foi reconhecido o princípio da insignificância. Vai ter pena? Houve crime? Ele vai ser liberado? Vai ser relaxado da prisão? Vai ser indenizado porque foi preso? O que vai acontecer? Nós vamos estudar mais a fundo, mas a gente vai precisar dar uma adiantada aqui para vocês entenderem essa parte. Vou puxar para cá. Quando vocês estudarem mais à frente, vocês vão estudar comigo teoria do crime. Quando vocês estudarem teoria do crime, vocês vão ter o que nós chamamos de conceito analítico do crime. Palavra bonita, mas é mais difícil de entender a palavra, o conceito, do que entender realmente o que importa disso. Conceito analítico do crime é você entender
que o crime ele é tido no nosso ordenamento brasileiro pela teoria tripartite. Você vai ter um crime e você vai ter 3 substratos do crime. Você vai ter que um crime ele é um fato típico, ele é um fato ilícito e ele é um fato culpável. Isso aqui, já adiantando para vocês, substratos do crime. Essa teoria aqui, teoria analítica, o conceito analítico do crime, teoria analítica, tá? Professor, e o que isso tem a ver com o princípio da insignificância? Quando o juiz vai traçar o conceito analítico de um crime, se ele aconteceu ou não, de certa forma, ele traça ali 3 colunas. Na primeira coluna ele coloca fato típico, na segunda ele coloca ilicitude e ele coloca culpabilidade. Aí ele vai dar análise o que nós chamamos de, quando o juiz ele vai analisar, ele lança a mão do que nós chamamos de método progressivo de análise. O que é o método progressivo? Olhem essas 3 colunas, o juiz vai começar daqui, depois ele vai para cá e depois ele vai para cá. Se ele encontrar que aquela ação que ele está analisando não preenche um dos requisitos do fato típico, ele nem passa para os demais. Tá bom? Isso é método progressivo de análise do crime. Tá bom? Fato típico, lá dentro do fato típico, você vai ter conduta, você vai ter resultado, você vai ter nexo de causalidade. Não se preocupem com esses nomes lá. No assunto a gente vai tratar disso. Nexo de causalidade e a famosa tipicidade. Certo? Quando a gente tem a figura da tipicidade, nós estamos tratando dela aqui, ó. Tipicidade. A doutrina e a jurisprudência dividem em 2 tipos de tipicidade. Tipicidade formal, tipicidade material. A tipicidade formal nada mais é a adequação do fato à lei. Adequação simples e pura do fato à lei. Isso é tipicidade formal. Professor, na prática, o que é isso? A caneta do Emanuel. O coleguinha dele foi lá, furtou a caneta, pegou a caneta dele, a caneta do Emanuel para ele e sumiu com essa caneta. Lá no Código Penal Brasileiro tem que se você subtrair coisa alheia móvel para si, é furto. Para todos os efeitos do coleguinha do Emanuel, cometeu um furto. O que você tem aí? Você tem a perfeita adequação do fato à previsão na norma. Você tem exatamente o que nós chamamos de tipicidade formal nesse exemplo. Entretanto, analisando a lesão que foi causada ao patrimônio do Emanuel, uma caneta, vamos imaginar, beleza, eu tenho tipicidade formal, mas essa lesão ela não é relevante. Ela não, o simples fato de ter levado uma caneta não vai lesionar o patrimônio do Emanuel. E além disso, se eu for movimentar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal para julgar um eventual recurso e a execução penal, eu vou estar gastando muito mais do que eu gastaria com a caneta. Esse fato, essa lesão ao bem jurídico não é relevante. Então, quando eu analiso e concluo dessa forma, eu estou dizendo que, em que pese eu tenha tipicidade formal, eu não tenho tipicidade material. Professor, esse arrudeio todo para quê? Para dizer, pequeno gafanhoto, que quando, pela característica da fragmentariedade, cria-se o princípio da intervenção mínima e dele decorre o princípio da insignificância, ocorrendo a aplicação, a incidência do princípio da insignificância, o que vai ocorrer? Exclusão da tipicidade material. Isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui despenca. Tá bom? 4 informações aí que a gente arrodeou pra porra.
mas como é direito do zero, vocês vão aprender isso de uma vez por todas, tá bom? Não só aprender a decorar, mas saber de onde sai, tá? O que que significa cada um. Característica, fragmentariedade. Da fragmentariedade decorre o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima origina o princípio da insignificância, ocorrendo, verificando na prática que aquela lesão é insignificante, exclui-se a tipicidade material. Certinho? Dito isso, o que a gente está falando? Direito penal, tá? Direito penal, nosso mecanismo de controle social mais gravoso, nossa última ratio. Direito penal, é claro, se ele é a última ratio, se ele tem a medida de controle social mais gravosa, não pode ficar ao bel prazer ali do Estado. O Estado não pode aplicar o direito penal da forma que ele quer, porque daria espaço para arbitrariedades, né? Então, parte do princípio que todo poder emana do povo. Então, o poder máximo, que é dizer o direito penal, tem que partir da mão do povo. O povo se manifesta de que forma? O povo se manifesta através da lei. Toda lei é formulada pelo povo, certo? Através de seus representantes. Ah, os caras lá não me representam, são bandos de safado. O problema é seu, você votou neles, tá? Então eles lhe representam sim, tá bom? Então, a lei que eles fazem lá é você que faz. Por que isso é importante? Porque o direito penal, ele parte do princípio de que, para que se tenha aplicação de qualquer norma penal, eu tenho que ter uma lei antes, notem isso, eu tenho que ter uma lei antes que crie esse mecanismo, que me diga como que eu vou aplicar essa norma penal. Isso dá espaço ao que nós chamamos de princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, tá bom? Máxima aí do princípio da legalidade e da anterioridade. O que isso quer dizer? Não vai existir norma incriminadora, não vai existir dispositivo incriminador através de decreto, não vai existir dispositivo incriminador através de medida provisória, não vai existir dispositivo incriminador através de resolução. O que é um dispositivo? O que é uma norma incriminadora, professor? É aquela que cria crime e comina a pena. Norma incriminadora, norma penal incriminadora, direito penal incriminador é aquele que cria um crime, que diz que aquela conduta é crime e prevê uma pena. Isso é uma norma incriminadora. Tá bom? Professor, quem pode ser norma incriminadora? Somente a lei. Lei, sentido formal. Lei formal. Tá? Por isso, se tem o que nós chamamos do princípio da legalidade, tá bom? Legalidade, ela tem outra faceta, que é o princípio da anterioridade. Essa lei tem que ser antes. Não pode existir uma conduta, o Estado, eu não gostei dessa conduta aí não. Vamos formalizar uma lei para tipificá-la. Pode acontecer? Pode, até pode acontecer, mas ela não vai aplicar o fato que a originou. Isso acontece demais. Normalmente uma lei ela é alterada, ela muda depois de um acontecimento relevante social. Imaginem a lei, vamos imaginar uma aí, Henri Borel, do garoto lá, que supostamente foi espancado pelo padrasto e veio a falecer. Depois daquilo, foi criado o homicídio qualificado ali e a lesão corporal qualificada para o menor de 14 anos, certo? Normalmente o fato acontece, depois eu crio uma lei que vai agravar ou então vai tipificar aquele fato, só que ela não se aplica mais o fato que aconteceu. Por quê? Por causa do princípio da anterioridade. A lei tem que ser antes do cometimento do fato, tá bom? Galera, outro princípio interessante, individualização da pena. Individualização da pena. Galera, no nosso ordenamento jurídico vigora o que nós chamamos de direito penal do fato, não mais direito penal do autor. O que isso quer dizer? O Estado, ao se deparar com uma conduta que ele precisa repreender, ele vai se ater ao fato. Ele não vai se ater diretamente e em regra a quem cometeu esse fato, tá? O cara já é quanto mais, ele já é um homicida, ele já comete violência aí há muito tempo, ele tem que ter uma reprimenda diferente daquele que está cometendo a primeira vez.
de cara e em regra, não é assim que funciona. Vai se olhar para o fato. Ah, cometer o mesmo fato? Mesma pena. Tá bom? Entretanto, o nosso direito penal brasileiro, ele é, como é que eu posso dizer para você? Ele é misto, ele é temperado. Não se pode dizer que ele é um direito penal do fato exclusivamente, porque dentro do próprio ordenamento, dentro do Código Penal, eu tenho dispositivos que eles garantem um tratamento diferente de acordo com as características daquele agente. O princípio da individualização da pena é característico disso. Vamos imaginar, eu tenho membros de uma facção, são presos. Naqueles membros ali da facção, tem um cara que está cometendo crime pela primeira vez e tem um que já é quanto mais. Ele já foi preso várias vezes, ele já foi exposto em liberdade, já cumpriu parte da pena, e tá nessa. Primeira vez e o outro já tem outros delitos. O próprio ordenamento jurídico brasileiro, ele dá tratamento diferente para esses elementos. Por quê? Quando o Ministério Público, como que funciona? Isso a gente vai ver lá no processo penal, quando a gente estiver estudando a ação penal pública, condicionada, incondicionada e privada, tá, Ostez? Segura aí, só vai tirar aquela sua dúvida quando chegar no dia do conteúdo. O que acontece? Como que funciona um processo penal? Eu tenho a figura do delegado, ele vai fazer um inquérito policial, vai encaminhar para o Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer a denúncia ou não, e o juiz vai julgar esse processo. Pelo princípio da individualização da pena, após o inquérito policial, o Ministério Público, a tomar conhecimento de um fato ali, por exemplo, praticado por vários integrantes de uma facção, quando ele vai denunciar, ele tem que dividir qual foi a participação de cada elemento naquele fato, o que foi que ele fez. Isso é o que nós chamamos de individualização da acusação. Tá? Além disso, lá quando o juiz receber essa acusação, essa denúncia, e decidir pela condenação, por exemplo, de todos eles, o juiz vai ter que dizer, eu condeno o A por causa disso, disso, a pena tal. Eu condeno o B, aí tá, o A com as agravantes de tal, com os atenuantes de ser primário, não sei. Tá? O B, ele vai ter que individualizar a conduta dele. Ele não pode chegar lá e julgar por atacado. Ah, os 5 aí cometeram o mesmo crime, a pena é tanto para os 5, as agravantes são as mesmas para os 5, as atenuantes são as mesmas para os 5, a quantidade de pena ao final é a mesma para os 5. Não pode, tá? Por causa do princípio da individualização da pena. Nem que, ao final, isso não proíbe de ter penas iguais. Eu tenho 5, 2 deles pegaram 20 anos. É proibido isso? Não é proibido. Tá bom? Mas, na sentença, o juiz tem que individualizar a conduta de cada um e a pena de cada um. Isso é o princípio da individualização da pena. Tá bom? Mais à frente, nós temos o princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. Tá? Num processo penal, eu posso ter penas que nós chamamos de sanções penais, ou eu posso ter sanções extra-penais. As extrapenais, elas estão ali no âmbito de perdimento de bens, reparação. São sanções que não têm caráter penal. O que acontece? Pelo princípio da intranscendência, as penas, as sanções de caráter penal não pode passar do condenado. Não pode passar a pessoa do condenado, pelo princípio da intranscendência da pena. Ou seja, fulaninho ali, Tício, Caio, Mévio, vamos imaginar o Caio. Caio foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão. Caio tem um filho lá, o Caio Júnior. Caio Júnior com 19 anos. Caio foi condenado a uma pena de 10 anos. Entretanto, ele faleceu antes de começar a cumprir a pena. Então, o Júnior vai cumprir a pena por ele. Não pode. Pelo princípio da intranscendência da pena, as sanções de caráter penais não podem passar da pessoa do acusado. Na verdade, do condenado. Tá? Ou seja, Caio faleceu antes de começar o cumprimento da pena, passa para os herdeiros? Sanção penal? Não. Tá? Extingue lá quando ele faleceu.
Entretanto, as penas, as sanções de caráter extrapenais, como por exemplo o perdimento dos bens, aí passam para os herdeiros até o limite da herança, tá? Até o valor do patrimônio transferido. Vamos imaginar que o mesmo Caio foi condenado aí a 10 anos de detenção, mais uma reparação no valor de 100 mil reais. Entretanto, antes de começar a cumprir a pena, Caio morreu, faleceu, veio a falecer. A herança de Paulo era uma herança de Caio. A herança de Caio era um montante significante, ali vamos imaginar de 1 milhão de reais. Essa herança foi transferida aos herdeiros. Os 10 anos de detenção de Paulo morreram junto com ele. Entretanto, a reparação de 100 mil vai ser descontada do patrimônio transferido aos herdeiros. Tá bom? Isso é o que reza o princípio da intranscendência da pena. Certinho até aqui? Vou entender que sim. Temos ainda o princípio da alteridade. Pelo princípio da alteridade, só existe, vamos imaginar, só existe uma lesão importante aos olhos do direito penal, que vai atrair a necessidade de aplicação do direito penal quando essa lesão for a bem jurídico tutelado de terceiro. O que isso quer dizer, professor? Vamos imaginar. Estou eu lá, cheguei, alguém torce pro Palmeiras, Palmeiras perdeu tudo que jogou, não tá sendo fácil pro Palmeiras, né? Porque Palmeiras, além de ser sofredor, ainda tem raiva do Flamengo, né? Palmeiras não ganhou nada e o Flamengo ainda ganhou tudo. Vamos imaginar, cheguei puto em casa, Palmeiras não ganhou nada, o Flamengo ganhou tudo. Quebrei o meu carro. Peguei um taco de beisebol, quebrei meu carro todinho. Existe o crime de dano, que é causar ali dano em um patrimônio. Entretanto, esse dano eu causei a um veículo que era meu, de meu patrimônio. Posso ser condenado pelo crime de dano? Não posso, por causa do princípio da alteridade. Eu só vou responder por um crime, só vou ser condenado por um crime se essa lesão for a bem jurídico de terceiro. Se for bem jurídico próprio, não existe, não há o que se falar em aplicação do direito penal para isso, tá bom? Isso tem também espaço aquelas situações em que a pessoa se automutila. A automutilação não tem espaço para aplicação do direito penal em virtude do princípio da alteridade. Só há espaço para aplicação do direito penal quando a lesão ao bem jurídico for a bem de terceiros. Se for o seu próprio bem, como exemplo a automutilação e o dano do carro do palmeirense, não se aplica o direito penal em virtude do princípio da alteridade. Tá bom? Galera, acredito que seja isso de princípios, tá? E a parte ali bem introdutória para iniciar. Vamos dar uma praticada. Vamos lá. Questão 2 aí de cara. Com relação aos princípios e às fontes do direito penal, assinale a opção correta. Letra A. A fixação de crimes, incluindo-se a criação de figuras típicas. Figuras típicas é a criação de novos crimes, tá, galera? E a estipulação de sanções pode ser realizada por lei, certinho, ou mediante interpretação dos princípios gerais de direito. Negativo. Princípio da legalidade, somente por lei. B. Na resolução de desavenças e lides surgidas na comunidade, o legislador deve basear-se primeiramente na lei penal. Subsidiariedade, característica da subsidiariedade do direito penal. Primeiramente, não. Direito penal só é chamado quando as outras esferas de direito sucumbem, tá? A fragmentariedade de segundo grau refere-se à forma consumada do delito, ou seja, à necessidade de proteção integral do bem jurídico. Galera, isso aí é um pouco mais complexo, tá? Fragmentariedade de primeiro grau e de segundo grau. De primeiro grau é que se refere à forma consumada do delito, e a de segundo grau se refere à forma tentada do delito. D. Do princípio da legalidade, enunciado por meio da expressão latina nulo crime, nulla pena sine lege, decorre a proibição da fundamentação ou do agravamento da punibilidade, considerando-se o direito consuetudinário. Direito consuetudinário, galera, é aquele direito oriundo dos costumes, tá? É direito baseado em costumes, tá bom? Ali pela época de quem assistiu o Clone, ali Marrocos, naquela época, a Índia até hoje tem muito disso, tá? Então, nosso gabarito é a letra D.
A letra E, a lei penal não retroagirá para abranger situações consolidadas sobre a vigência de legislação anterior, ainda que não haja sentença condenatória a elas referente. Galera, retroatividade da lei, em regra, a lei penal não retroage, tá? Exceto se for para beneficiar o réu. Se ela beneficiar o réu, não interessa se já tem sentença condenatória, se ela transitou em julgada, tá? Vai retroagir sim. Terceira questão. Vamos lá. Terceira questão. Com relação aos princípios constitucionais de direito penal, examine as seguintes afirmativas. 1. Reza o princípio da reserva legal, que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. 2. De acordo com o princípio da irretroatividade, a lei penal não retroagirá, salvo disposição expressa em lei. 3. Segundo o princípio da pessoalidade, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores ou contra eles executados, independentemente do limite do valor do patrimônio transferido. Galera, vamos lá. Primeira questão, a primeira afirmativa, reserva legal, certinho, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. 2. De acordo com o princípio da irretroatividade, a lei penal não retroagirá. Até aí tá certinho, tá? Salvo disposição expressa em lei. Isso aí não precisa, tá? Não precisa ter disposição expressa em lei. Basta que ela beneficie o réu, ela tem que retroagir. Não precisa a lei dizer que ela tem que retroagir, tá? 3. Segundo o princípio da pessoalidade, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Certinho, pessoalidade aí é tida como sinônimo da intranscendência. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas. Certinho. Independentemente do limite do valor do patrimônio transferido. Aí não, nos limites do valor do patrimônio transferido. Tá bom? Gabarito, letra D. Quinta questão. Assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar, esse é o princípio da alteridade que a gente está tratando, deve colocar em risco ou lesar bem de terceiros. E é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor, certinho. Gabarito, letra I. E aí? E agora? Aí ficou fácil, né? Por uma explicação daquela. 7, letra C, galera. Botem isso na cabeça, insignificância sempre vai excluir a tipicidade material. É isso, galera. Tá? Só para a gente dar uma praticada, levem de forma importante aquelas orientações que a gente fez no início para se situar, tá? Todas as nossas aulas vai ser assim, meio que dinâmica de um ramo para o outro, por exemplo. Próxima aula vai ser de direito administrativo. A gente vai fazer esses links aí com direito constitucional, direito penal, tá bom? E trabalhar de forma mais aprofundada o ramo do dia. Mas direito do zero para concurso é isso, tá? É entender que todos os ramos do direito eles estão ali interligados. Não existe estudar um ramo de direito achando que ele é uma particularidade e não tem interligação com os demais.